Galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Carlão aqui, o brabo. Galerinha, vamos dar continuidade ao nosso assunto referente à nossa última aula. E qual foi esse assunto referente à nossa última aula? Bem, foi os estados e as mudanças de agregação da matéria. Lembra disso? Foi a nossa última videoaula. Então, vamos dar continuidade, porque nós hoje vamos fazer a análise de gráficos referente aos estados e às mudanças de agregação da matéria. Tranquilo? Então, vamos caprichar hoje no nosso quadro. Vocês sabem muito bem, nas aulas anteriores, que eu falei que existe tem mais de 3 estados de agregação da matéria. Mas vamos dar referencial apenas 3. Quais são eles? Vai lá. O estado sólido. O estado sólido. Perfeito? O estado sólido. O estado líquido. E o estado gasoso. Esses são os estados da matéria. Lembra que nós colocamos? Então, se a gente colocou, com certeza, os estados de agregação são esses. Olha, estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Daí, nós falamos também que entre os estados há um tipo de quê? De mudança. Entendeu? Entre os estados há um tipo de mudança. Aí eu falei para vocês que eu vou colocar de vermelho. Observe, eu saí do estado sólido para o líquido e também saí do estado líquido para o gasoso. Certo? E saí do estado sólido direto para o estado quê? Gasoso. Lembra disso? Observe que eu disse para vocês que sempre da esquerda para a direita, tá? Sempre da esquerda para a direita, se você observar, ela está aumentando a temperatura. Aí lembra que diz quando eu tenho um aumento de temperatura? Lembra? Sim, lembro sim. Ela absorve calor ou libera calor? O aumento da temperatura. Parabéns, quem disse que absorve calor. Então, todas as vezes que tem um aumento da temperatura, ele absorve calor. Lembra que eu disse que a sensação térmica é de frio? Legal! E eu disse que tipo de reação ocorre, que nós chamamos de reação exotérmica. Mentira! Gostei! Reação endotérmica. Então, eu disse para vocês que a reação endotérmica é a reação onde há o aumento da temperatura, absorvendo o calor em um processo totalmente endotérmico. Ok? Aí falei para vocês, né, que eu vou colocar agora de verde, a mudança do estado sólido para o líquido. A mudança que saiu do estado sólido para o estado líquido.
Lembra que eu disse para vocês na última aula, a mudança do estado sólido para o estado líquido dá-se o nome de quê? Muito bem, nós chamamos de ponto de fusão. Então, nós chamamos ponto de fusão. Então, veja bem, aí eu coloco ponto de fusão, para quem quiser copiar no nosso caderno de matéria, ponto de fusão nada mais é do que a mudança, olha lá, a mudança do estado que? Estado sólido para o estado líquido, vírgula, com o aumento da temperatura, absorvendo calor em um processo endotérmico. Carlão, eu queria saber como nós vamos construir um gráfico para o ponto de fusão e qual seria a equação química para um ponto de fusão. E me dê um exemplo de ponto de fusão. Bem, gostei. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, exemplo 1, o derretimento do gelo. Do gelo. Mas como assim, Carlão, o derretimento do gelo? Poxa, o gelo não está no estado sólido e passa para o estado líquido. Então, é um exemplo de ponto de quê? De fusão. É um exemplo de ponto de fusão. Legal? Tranquilo? Carlão, você disse que você iria fazer um gráfico que corresponde ao ponto de fusão. Bem, sim, eu disse e vou fazer. O ponto de fusão, ele não começa no estado sólido e termina no estado líquido? Sim, ele começa no estado sólido e termina no estado líquido, verdade? Então, veja bem que eu vou botar a equação. O X começa no estado sólido, tá aqui, ó, e vai para o X do estado líquido. Tá aqui a equação química. Uma determinada substância tem que sair do estado sólido e chegar no estado líquido. Perceba, meus médicos, que eu tenho apenas um reagente e um produto. Carlão, como eu vou saber que tem um reagente e um produto? A seta separa o começo do fim. Atenção, o Brabo está falando com os alunos do primeiro ano e do EJA 1.
Como eu vou saber quem é reagente e quem é produto? Simples. Tudo que está antes da seta, eu chamo de reagente. Tudo que está após a seta, eu chamo de produto. Certinho? Tranquilo? Legal? Que bom. Aí, papai, eu quero montar um gráfico. Olha lá, para que eu possa montar um gráfico, eu tenho que saber o que está acontecendo com a temperatura. Certinho? Eu tenho que saber o que está acontecendo com a temperatura. Observe aqui, a temperatura está aumentando, então eu vou colocar uma setinha, essa setinha indica que está aumentando a temperatura. Olha lá, eu posso botar inclinada ou reta. Certinho? Poxa, então isso quer dizer que eu tenho que aumentar a temperatura. Para que eu possa aumentar a temperatura, essa substância ela vai começar embaixo e vai terminar em cima. Ou seja, está vendo? Aumentou a temperatura final. Olha, comecei do início até chegar ao final. Olha o que eu vou fazer. Um gráfico. Olha lá, eu estou fazendo um gráfico. Eu estou colocando aqui a temperatura e o sentido da reação. Gente, atenção, preste atenção, meus alunos do primeiro ano. Essa setinha que começou, ele é reagente ou produto? Parabéns, quem disse que é reagente. Então, eu vou botar ele X do estado sólido e X do estado líquido. Caramba, por que tu botou primeiro X sólido e X líquido? O X sólido não é o começo? Por isso que eu botei no começo. E essa parte não é o final? Por isso que eu botei X líquido final. E detalhe básico, você tem que perceber que esse gráfico aqui, ele está absorvendo o quê? Calor. Por isso que a temperatura está subindo. Calão, veja essa análise desse gráfico. O começo não é chamado de reagente? Sim. O final não é chamado de produto? Futuros médicos, futuros engenheiros, que o produto sempre está sendo maior, vai ser maior do que o meu reagente. Ou seja, numa linguagem formal, o final sempre vai ser maior do que a inicial. A parte final sempre está lá em cima. E a parte inicial sempre estará embaixo. Beleza? Então, olha lá. Produto maior do que reagente. Veja bem. Outra situação. Ela absorve calor. Por que eu sei que ela absorve calor? Porque ela está subindo. Tudo que sobe, que aumenta a temperatura, está absorvendo calor. Tudo que sobe está absorvendo calor. A absorção de calor. Por isso que eu digo que a reação é uma reação endotérmica. Olha o gráfico do ponto de fusão. Olha o gráfico do estudo de ponto de fusão. Não é interessante? Olha o gráfico do ponto de fusão. Então, o que eu vou fazer nesse exato momento? Eu vou tirar uma foto
para que você possa, né, para que você possa colocar no nosso caderno de química, para que você possa colocar nessa caderno de química a primeira fase. E qual a primeira fase, Carlão? É o estudo da fusão. Então, ó, é o estudo da fusão. Então, analisando, meus futuros médicos, que fusão nada mais é, como vocês viram, como vocês estão apresentando, nada mais é do que a passagem ou a mudança do estado sólido para o estado líquido. Ele sempre vai aumentar a temperatura, olha lá, aumentar a temperatura, absorver calor, e a reação sempre vai ser endotérmica. Para que a reação seja endotérmica, tá? Eu tenho que ter o quê? Sempre o produto vai ser maior do que o reagente. Sempre o produto vai ser maior do que o reagente. Lá no segundo ano, que há um tempo, porque você do próximo ano, quando o reagente for maior do que o produto, a variação de entalpia é maior do que zero. Tá? Mas isso aí é assunto para o segundo ano. Não esqueça que a sensação térmica aqui é uma sensação térmica de frio. Tranquilo? Olha o que eu vou fazer agora. Agora eu vou para o nosso passo 2. Vamos para o nosso passo 2. Eu quero trabalhar agora o passo 2. O estado líquido mais gasoso. Como você sabe, Carlão, que é líquido mais gasoso? Olha lá, começou aonde? No líquido. Terminou aonde? No gasoso. Não é verdade? Então, nós chamamos vaporização. Vaporização. Como aqui a temperatura está sendo igual a 10, nós chamamos de ponto de quê? Ponto de ebulição. PE. Ponto de ebulição. É o nosso segundo fator. Olha o que o Carlão vai colocar. Olha o que o Carlão, o bravo alunos do primeiro ano, vai colocar. Tirar a fusão, tirar o estado. Só isso. E tirar o exemplo. E você vai perceber que esse vai ser o meu exemplo 2. Como assim, Carlão? Não estou entendendo. Faça direito. Eu não estou falando sobre ponto de ebulição, também chamado de quê? De PE. Mas o ponto de ebulição saiu de que estado? Saiu é a mudança do estado que? Líquido, olha lá, líquido para o estado que? Gasoso. Ah, tu foi esperto. Mas veja bem, ele não continua aumentando a temperatura? Sim, ele continua aumentando a temperatura. Ele continua absorvendo calor? Sim, ele continua absorvendo o calor. O processo não é endotérmico? É. Só que tem aqui, olha o que eu vou mudar. Apagar os estados. Ele diz que sai do estado líquido para o estado gasoso. Olha lá. Líquido para o estado gasoso. Ah, tu está só aproveitando? É. Eu estou aproveitando o gráfico. Então, olha o gráfico. Não é o mesmo? Sim, é o mesmo. Essa é a nossa fase 2. Essa é a nossa fase 2. Então, olha lá, me dá um exemplo. Ei, o
uma água fervendo. Água fervendo. Então, é exemplo de vaporização. É exemplo de vaporização. Uma água fervendo. Olha que coisa bonita, Carlão. Então, veja bem. Ah, Carlão, você só comentou. Qual a diferença? O gráfico vai ser o mesmo? Vai. Porém, nos estados será o quê? Diferente. Essa é a nossa fase 2, meus queridos alunos do primeiro ano e do EJA. Olha o que eu vou fazer agora. Vou tirar uma foto da fase 2 para você copiar no nosso caderno controlado de química, nossa fase 2. Vou colocar aqui fase 2. Aqui, ó, fase 2. Pronto. Agora, eu vou fazer uma fase e eu vou deixar 3 fases, 3 gráficos para você fazer. Eu, Carlão Brabo, meus queridos alunos do primeiro ano e do EJA, vou fazer 3 gráficos. E vocês, no nosso caderno de atividade, fará os 3 últimos gráficos. Beleza? Olha lá. Eu vou fazer aqui, né? Eu vou deixar esse aqui para vocês. Eu vou botar todas as mudanças, como eu fiz. Essa aqui é a sublimação. O que você vai fazer na sublimação? Colocar o estado que? Sólido para o estado que? Gasoso. Mas o gráfico é o mesmo? É. Só que o exemplo não é. Aí você vai atrás de um exemplo. Legal? Tranquilo? Aí você já sabe. Aí você vai... Carlão, então, a sublimação sai do estado líquido direto para o estado gasoso. Eu vou fazer um para nós fecharmos essa primeira videoaula. Agora, veja bem. Do líquido para o sólido. Do gasoso para o líquido. Ou do gasoso direto para o estado sólido. A pergunta é, ele não está diminuindo a temperatura? Ah, então em vez de aumentar, vai diminuir. Em vez de absorver, vai liberar calor. Exatamente, liberar calor. Então aqui, ó, começou no estado gasoso e terminou no estado líquido. Ao contrário daqui, ó, o inverso. Se aqui é sólido e líquido, ali vai ser o quê? Líquido mais sólido. Se aqui é sólido e gasoso, aqui vai ser o quê? Gasoso mais líquido. Tranquilo? Aí você vai perceber, né, que a mudança do estado líquido para o estado sólido dá-se o nome de quê? Solidificação. Solidificação. A mudança do estado gasoso para o líquido dá-se o nome de quê? Condensação. E a mudança do estado gasoso direto para o estado sólido dá-se o nome de ressublimação. Tranquilo? E eu vou colocar para vocês, meus futuros alunos, para vocês, tem aqui solidificação. Então, olha o que eu vou fazer e vou dizer assim, Carlão, o que vai ser solidificação? Essa é a nossa fase 3. Lembra? Já fiz 1, 2, essa é a fase 3. Nós chamamos de ponto de solidificação ou nome solidificação. Ponto de solidificação. Que é chamado de PS. O ponto de solidificação é chamado de PS. E o que é o ponto de solidificação, Carlão? Aí eu vou lá na hora, que nem eu fiz na fase 1 e 2. Mudança, olha lá, do estado, o quê? Líquido
para o estado o quê? Sólido, com a diminuição da temperatura, liberando calor. Em um processo exotérmico. Muito bem. Em um processo exotérmico. Ah, Carlão, você quer dizer se Carlão, estiver subindo é endotérmico, se estiver descendo é exotérmico? Sim. Quem pode me dizer que a minha terceira, e você vai fazer as outras três, ó, eu fiz de quem? Eu fiz da fusão, eu fiz da ebulição, e eu estou fazendo da solidificação. Você no seu caderno, vai me dar a definição de condensação, de sublimação e de ressublimação, com gráficos e exemplos. Tudo bem? Deixar isso bem claro. E aí, Carlão, como será o nosso gráfico? Como será o nosso gráfico? O nosso gráfico sai do estado Chess, saiu do estado líquido para Chess do estado quê? Sólido. Me dá um exemplo de solidificação, que é o nosso terceiro exemplo. É fase 3. Exemplo 3 de solidificação. Carlão, o exemplo 3 de solidificação, eu posso dizer que a formação de um iceberg, aqueles blocos de gelo. Não está no estado líquido? Legal, está no estado líquido e foi para o estado sólido. O que está acontecendo com a temperatura? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, a setinha, ela vai descer, porque ela está diminuindo a temperatura. Se a setinha está descendo, ela está o quê? Liberando o quê? Liberando calor. Em vez de o calor estar entrando, na verdade o calor vai o quê? Vai sair. Olha lá, eu comecei na parte de cima e terminei na parte de baixo. Veja bem que esse gráfico é o contrário do outro gráfico. É o contrário do outro gráfico. Olha lá, aqui subiu e lá desceu. Aqui entrou calor. Aqui está saindo o quê? Calor. Olha lá, aqui o reagente está em cima e o produto está embaixo. Perceba que o reagente está em cima e o produto está embaixo. Sim, perceba que o reagente está em cima e o produto está embaixo. Isso quer dizer que o reagente está sendo o quê? Maior do que o produto. Ora, não é o contrário do que nós encontramos? É por isso que ela libera calor. E toda vez que libera calor, essa reação será chamada de reação exotérmica. Meus queridos alunos do EJA e do primeiro ano, eu fiz 3 fases, 3 gráficos. Como atividade, você fará ressublimação, condensação e sublimação. Você, no
nosso caderno de matéria. Galerinha, no próximo momento, nós vamos determinar uma certa temperatura e eu quero, a partir do ponto de fusão e a partir do ponto de ebulição, eu quero saber qual o estado físico dessa determinada substância aberta em uma determinada temperatura. Mas isso é para a nossa próxima videoaula. Espero vocês na próxima videoaula. Fui! Abraços do Brabo! Cheiro! Tchau!